Olá a todos. Na aula passada, nós encerramos o tópico de rotação. Ali nós vimos como determinar o momento de inércia para diferentes tipos de distribuição de massa, seja ela linear, superficial ou volumétrica. Vimos o teorema dos eixos paralelos. Também vimos o conceito de torque e sua conexão com a segunda lei de Newton, que ali nós estudamos para o caso angular. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar um novo tipo de movimento, que é o movimento de rolamento, e sua conexão com o torque e o momento angular. Para começar a conversa, imagina uma roda que esteja rolando sobre uma superfície plana. Se vocês pegarem um ponto no centro de massa dessa roda que fica localizado aqui no eixo de rotação, vocês vão perceber que essa trajetória do centro de massa ali vai ser uma translação pura, vai ser uma linha reta, paralela à superfície onde a roda está rolando. No entanto, se você pegar um ponto na superfície dessa roda, bem na borda dela, e fixar um ponto ali, enquanto a roda estiver rodando, você vai perceber que o movimento que esse ponto descreve é na verdade bem diferente. O movimento de rolamento nada mais é do que uma soma desses dois movimentos que nós já trabalhamos aqui no curso. No movimento de rotação pura com o movimento de translação pura. No movimento de rotação pura, nós temos uma roda que gira ao redor do seu, aqui ao redor do seu centro de massa, que fica localizado aqui no eixo de rotação. Então nós temos, por exemplo, na parte de cima da roda, no topo, nós temos uma velocidade linear aqui com V igual a ômega-r, tá? Que a gente vai chamar de VCM. E na parte de baixo, como sentido é o contrário do topo, vai ser V igual a menos ômega-r, que nós vamos chamar de menos VCM. Um movimento que seria puramente translacional, ou seja, que você pegaria a roda por um pedaço aqui e puxaria ela para a direita, ela vai ter a mesma velocidade tanto no topo quanto na parte de baixo e no seu centro de massa, no seu eixo de rotação. Seria exatamente o mesmo módulo, direção e sentido. Um movimento de rolamento com uma soma desses dois movimentos, bastaria que você somasse os pontos aqui do topo, com o do topo da rotação com translação, da parte de baixo, rotação e translação, e depois do centro de massa, rotação e translação. Como consequência, olha só, no topo você teria aqui VCM mais VCM, que daria a velocidade no topo como 2 VCM. Se pegarmos um ponto agora aqui, ao longo do eixo de rotação, por causa de rotação pura, você somaria a velocidade aqui, que é 0. No caso de translação, você somaria com essa velocidade VCM. Então, para o rolamento, no centro de massa, a resultante seria apenas VCM. Agora, quando a gente pega o ponto na parte de baixo da roda, você somaria o resultado menos VCM, com a da rotação, Aí você somaria a da translação, que é mais VCM. Então, como é a mesma direção, sentidos opostos, mesmo módulo, na parte de baixo a velocidade seria 0. Ou seja, nós temos uma velocidade 2 VCM no topo, VCM no centro de massa e 0 aqui na parte de baixo. Tá? Uma forma de a gente entender melhor como funciona esse movimento de rolamento é você pegar o rolamento, fixar um ponto na superfície e imaginar que essa roda irá rolar em relação a esse ponto. Esse ponto que eu estou chamando de ponto P seria um eixo de rotação pela qual essa roda irá rolar. É como se a gente analisasse o movimento de rolamento como se fosse um movimento de rotação pura, em torno do eixo de rotação P. Tá ok? Nesse caso, reparem o seguinte, a velocidade, como sabemos, é V igual a ômega-r, Como nós temos ali no topo, nós temos uma distância entre esse eixo de rotação aqui como 2 vezes o raio, nós teremos aí V no topo igual a ômega 2r, 2 vezes o raio, que ficaria 2 ômega-r. Ômega-r é a velocidade no ponto aqui do centro de massa, então ficaria igual a 2 VCM.
Uma forma simples de a gente enxergar que a velocidade aqui no topo é maior do que a velocidade aqui no ponto P, está num GIF que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, vamos imaginar que a nossa roda seja essa fita crepe aqui. Eu marquei 2 pontos em vermelho, um aqui embaixo e um aqui no topo. Repara que quando eu faço esse movimento aqui na parte de baixo, olha como é que fica mais nítido o ponto aqui na parte de baixo em relação ao ponto que está no topo. No topo você praticamente não enxerga, você só vê um risco aqui, né, desfocado. Agora na parte de baixo, olha só, você consegue enxergar o ponto em vermelho aqui bem nítido. Não é? Esse exemplo também pode ser aplicado se você pensar novamente na nossa roda, né, que esteja rolando nessa superfície plana. Se você observar com cuidado, com atenção essa roda, você vai perceber que a parte de baixo aqui vai ficar mais nítida do que a parte de cima, enquanto ela estiver descrevendo esse movimento de rolamento. Tá? Uma outra forma da gente poder analisar esse movimento de rolamento é com o que acontece com a sua energia cinética. Se pegarmos então, né, tomando esse desenho aqui, onde a nossa roda está girando, né, em torno desse ponto P, onde esse ponto P é o nosso eixo de rotação. Nós estamos executando uma análise desse movimento de rolamento como um movimento de rotação pura. E nesse caso, a expressão para energia cinética para rotação é 1 meio de IP, né, ômega ao quadrado, onde IP seria o momento de inércia, né, com o eixo de rotação aqui nesse ponto P. E ômega seria a velocidade angular daquela roda em torno do ponto P. Usando o teorema dos eixos paralelos, nós temos que IP é igual a I do centro de massa, né, cujo eixo de rotação passa pelo centro de massa, mais m ao quadrado, onde m é a massa, né, da roda que vai estar rolando agora, né, e h seria a distância entre o eixo de rotação P com o eixo de rotação que passa pelo centro de massa. Tá? Então, o nosso h aqui é o próprio raio da roda, né? O m aqui é a massa da roda e o ICM eu já expliquei, que é o momento de inércia com o eixo de rotação no centro de massa. Basta substituir agora então esse momento de inércia no ponto P, né? Nessa expressão aqui para energia cinética. Aí teremos K igual a 1 meio, né? Agora com ICM mais M R ao quadrado, vezes ômega ao quadrado. Né? Faz a distributiva aqui. Teremos 1 meio de ICM ômega ao quadrado, mais 1 meio de MR quadrado ômega ao quadrado. Como V no centro de massa é ômega R, então esse termo aqui é VCM ao quadrado. E assim podemos escrever uma expressão para energia cinética de rolamento, olha só, escrita nessa forma, que nada mais é do que uma soma, olha só, da energia cinética rotacional com energia cinética translacional. Tranquilo? Agora, uma parte importante desse movimento de rolamento é a força de atrito. Na verdade, quando você tem um corpo rolando sobre uma superfície, o papel do atrito é fundamental. É o atrito que é responsável por fazer o corpo rolar. Se você colocar uma bola, um cilindro, que seja, aqui no plano inclinado e soltar ele, quem vai executar o torque necessário para colocar esse corpo em movimento de rotação, né, e assim rolar para baixo, é a força de atrito. Tá, ok? Se você tirasse o atrito da superfície, né, com o corpo, esse corpo simplesmente deslizaria para baixo. A força-peso não é responsável por fazer o objeto rolar, e sim descer. Tá, ok? Uma vez que, como você pode observar, a força-peso é aplicada no centro de massa, que fica bem aqui, ó, no eixo de rotação. Como o torque é R vetorial F, o nosso R nesse caso seria zero. Então o torque executado pela força-peso seria zero. Tudo bem? Então é a força de atrito que é responsável pelo movimento de rolamento, porque é ela que, como vocês podem ver aqui, está executando um torque. Tá? O mg só é responsável por fazer o objeto descer, né, deslizando para baixo.
Agora, se você tem essa roda numa superfície plana, né, e de repente você acelera, o que vai acontecer? O sentido da força de atrito nesse caso, olha para onde ele vai atuar. Ele vai atuar para a direita. Isso porque quando você, por exemplo, está numa bicicleta, você tenta acelerar ela, essa roda é como se ela quisesse empurrar o chão aqui para a esquerda. Então precisa ter uma força de atrito no sentido contrário para que você se locomova para frente. Tá ok? Então é muito importante que fique claro como vai ser o tipo de movimento, né? Se a velocidade está constante, se ele está acelerado ou desacelerado, para na hora de você montar um diagrama de força para resolver o problema relacionado a esse movimento de rolamento, você colocar de forma correta a direção e o sentido, né, da força de atrito. Lembrando, claro, que a força de atrito que eu estou colocando aqui é a força de atrito estática, ou seja, o corpo não desliza pela superfície, né? Se deslizar seria o cinético, mas aí você não estaria mais lidando com o movimento de rolamento, né? Você poderia ter um movimento misto, com rolamento e deslizamento. Vamos aplicar esses conceitos agora num exemplo. Imagine então que nós temos aqui uma bola de boliche com um raio de 11 cm e massa m 7,2 kg e desce rolando a partir do repouso, né, uma rampa de comprimento L igual a 2,1 metros. A rampa está inclinada, né, de um ângulo θ igual a 34 graus em relação horizontal. Né? Veja a espera da figura que eu vou desenhar para vocês. Qual é a velocidade da bola quando chega ao fim da rampa? E ele pede para você, né, suponha que ela tenha uma densidade uniforme. Bom, nesse caso nós podemos usar conservação de energia para resolver esse problema. Nós temos aqui então a nossa bola de boliche no plano inclinado. Né? Você soltou ela aqui da parte mais alta do plano, né, que está a uma altura h, e o plano faz um ângulo θ com horizontal. E ela percorre essa distância L aqui no plano. Então nós temos as variações de energia cinética mais as variações de energia potencial igual a zero, né? Conservação de energia. K final menos K inicial, mais o final menos o inicial igual a zero. Então, o ponto mais importante aqui, né, é você saber identificar quando você tem energia máxima e quando não tem. Bom, se a bola está aqui solta do repouso da parte mais alta, energia cinética igual a zero. Como você quer encontrar a velocidade na parte mais baixa, aqui na parte mais baixa, como esse problema só está lidando com energia potencial de natureza gravitacional, a altura aqui na parte mais baixa é zero. Então aqui seria a parte final, e o final seria zero. Então nós temos que o K final é igual ao U inicial, quando a bola de boliche estava aqui. A energia cinética, nesse caso, enquanto a bola está rolando, né, é 1 meio de IC ômega ao quadrado mais 1 meio de mv ao quadrado. Essa é a energia cinética de rolamento, né, uma soma, como nós acabamos de discutir ali em cima, com a energia cinética rotacional com a translacional, né, igual a mgh, que é a energia potencial gravitacional quando a bola está na parte mais alta. Você pode escrever esse H em termos desse L, uma vez que seno de θ é H sobre L, né? Cateto oposto por hipotenusa. Então L é igual a H seno de θ. Precisamos determinar agora quem que é o momento de inércia da bola de boliche. Nesse caso, a nossa estratégia para determinar o momento de inércia de uma esfera vai ser pegar um pedacinho dessa esfera, né, na forma de um disco, como vocês estão vendo aqui. Tá? Um disco de raio R. Então, temos que o momento de inércia da esfera vai ser nada mais do que a integral de dI, onde esse I é o I do disco. Né? A expressão para o momento de inércia do disco nós já encontramos no tópico passado, é 1 meio de mr². Então, dI, né, que seria a derivada desse cara aqui, seria 1 meio de dm, né, derivada da massa, né, com o raio desse disquinho, que é r². Então fica dI igual a 1 meio de dm, r². Então vamos substituir agora o nosso dI, né, aqui dentro dessa integral, né, uma vez que I é a integral de dI, que é a dI do disco, e podemos escrever a integral como I igual a integral de 1 meio de dm r². Só que aqui, repare que nós temos a nossa variável de integração m, né, e o r
presente nessa integral também varia. Conforme você vai pegando os disquinhos aqui, vai subindo, né, ao longo desse eixo vertical, esse raio vai variando. Então nós temos duas variáveis dentro dessa integral, que nós não queremos. O que nós vamos fazer? Relacionar essas duas variáveis de alguma forma, né? E aí, para isso a gente vai ter que fazer uma mudança de variável usando assim o conceito de densidade volumétrica de massa. Como a esfera, a bola de boliche, a gente pode considerar como uma esfera de distribuição uniforme de massa, temos que, da definição de ρ, é igual a dm por dv, que é igual a m sobre v. Né? Ou seja, o pedacinho de massa por pedacinho de volume é igual se você pegasse a massa toda da esfera e dividisse pelo seu volume total. Isolo dm, então dm vai ser m v dv, e este dv aqui seria o volume desse disquinho. Qual que seria o volume do disco? Seria a área, né, do disquinho, que seria πr², vezes a espessura dele, que é dz. Então temos que dv, olha só, é πr² dz. Tá, ok? O volume da esfera, o volume total a gente conhece, né? Lá do prezinho nós aprendemos que era 4/3 de π r². Esse π simplifica com esse π, e esse 3 que está dividindo passa multiplicando ali em cima. Além disso, este r aqui nós podemos escrever em termos do errão. Olha só aqui. O r nada mais é do que um cateto, né, desse triângulo retângulo que está aqui, ó. Tá vendo? O errão seria a nossa hipotenusa. Então nós temos o r, que é um cateto, essa distância z aqui, que é a nossa variável, né, que vai ser também um cateto, né, uma vez que você vai pegando disquinhos aqui ao longo desse eixo vertical, essa distância z vertical aqui, ela vai variando. Não é? Então nós conseguimos relacionar essa variável r com essa variável z através desse triângulo retângulo. Então, sendo o errão a hipotenusa, olha lá, r² é igual a r² mais z². Isola o r², você tem r² menos z², nós vamos substituir aqui. E assim, olha só, podemos escrever dm como 3m sobre 4r³ vezes r² menos z² dz. Basta substituir agora esse dm aqui na integral do momento de inércia. E assim, temos i igual a 1/2 da integral de menos rão até rão. Os limites de integração estão de menos rão até rão, porque você imagina que você está pegando o teu primeiro disco aqui nesse ponto, aí você vai subindo, né, esse eixo vertical até pegar o último disco bem pequenininho que vai ficar aqui nesse ponto. Então nós temos a integral, né, de r² menos z² vezes 3m, 4r³, e aí r² menos z² dz. Ok? Então esse aqui é o nosso dm, e esse aqui era o nosso r². Temos esses dois termos aqui que nós vamos fazer multiplicação, vai ficar r² menos z² elevado ao quadrado, tá? E 3m, 4r³ é constante, sai da integração, né, como fizemos aqui. Né? Multiplica o 2 e o 4 aqui, dá 8, e vamos abrir esse termo, né? Quadrado do primeiro da r², menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então temos r² menos 2z ao quadrado r² mais z² dz. Agora é só integrar esse polinômio. r² é constante, integral de dz é z, integral de z² é z ao cubo sobre 3, integral de z² é z a quinta sobre 5, né? Com os limites de integração de menos r até r. Substituindo os limites de integração no resultado da integral, você tem isso, r² menos r². Com esse termo menos 2/3 você vai ter r² menos r². E aqui também você vai ter r² sobre 5 menos r² sobre 5. Fazendo a manipulação algébrica aqui, podemos reescrever como 2r², né? Menos com menos dá mais, aqui também. Então vai ficar 2r² menos 4/3 de r² mais 2/5 de r². Então nós temos i igual a 3m sobre 8r², né? Tirando o mínimo daquela expressão, fica
30R à quinta menos 20R à quinta mais 6R à quinta sobre 15. Essa conta aqui dá 16 sobre 15. O 16 simplifica com 8. O 3 com 15. E o R à quinta com R ao cubo. Então temos um momento de inércia, né, da esfera como 2/5 de mr ao quadrado. Tranquilo. Agora é só substituir na expressão que nós tínhamos encontrado, resultado da conservação de energia, que era 1/2 de I centro de massa ômega ao quadrado, mais 1/2 de mv centro de massa ao quadrado, igual a mgl seno de θ. Esse I centro de massa é o nosso momento de inércia da esfera que nós acabamos de determinar. Substituindo aqui, podemos simplificar agora o momento de inércia que nós substituímos, o 2 com o 2, e os m's aqui na expressão, e reescrevê-la assim. Então temos aqui 1/5 de v quadrado, r ao quadrado sobre r quadrado, uma vez que v é igual a ômega r, então ômega é v sobre r. Então ficou aqui v quadrado por r quadrado. Então esses dois r quadrado simplificam, mais 1/2 de v quadrado igual a gl seno de θ. Tira o mínimo ali, você tem 2v mais 5v ao quadrado, os dois ao quadrado, sobre 10, gl seno de θ, igual a gl seno de θ. 2 e 5 dá 7, 7v quadrado igual a 10 gl seno de θ. Isolo v. Temos aí a expressão para o v igual a raiz de 10 gl seno de θ sobre 7. Então, olha só, escrevemos uma expressão para a velocidade em termos de valores, que o exercício deu, e valores conhecidos. Substituindo os valores numéricos dessa expressão, encontramos aí o módulo da velocidade como 4,1 metros por segundo. Tá ok? Bom, na sequência, nós temos um outro exemplo aqui para trabalhar com o movimento de rolamento, que é o ioiô. Eu acredito que é do conhecimento comum, o que seja esse brinquedo. Nós temos aí dois discos, presos a um eixo central, correto? Ligados por um eixo central e uma corda, que enrola esse eixo. Temos então o disco aqui de raio R1, o eixo central de raio R0, que eu escrevi aqui, e essa corda que se enrolaria nesse eixo. Queremos encontrar, por exemplo, a aceleração com a qual esse ioiô desce. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é montar um diagrama de forças. E nosso diagrama de força está montado aqui. Nós temos uma tensão aqui na corda, a força-peso atuando no centro de massa do ioiô, mg, e a aceleração, o sentido da aceleração do ioiô para baixo. Montamos o nosso referencial dessa forma, de forma que as forças estão atuando ao longo do eixo vertical, que é o eixo y. Tá? Aqui nós temos agora que usar o próximo passo, a segunda lei de Newton, para o caso linear e angular. Bom, para o caso linear, somatória de forças igual a MA, onde os índices da somatória vão de 1 até 2. Isso porque nós temos duas forças atuando, a força-tensão e a força-peso. Estamos desprezando aí a resistência do ar enquanto ele desce. Como as forças atuam apenas ao longo do eixo vertical, que para o nosso referencial é o eixo y, eu vou sair dessa notação vetorial e escrever em termos desse eixo. Então agora eu tenho somatória das forças em y, com os índices da somatória iguais, de 1 até 2, menos MAY, uma vez que eu já estou colocando o sentido da aceleração para baixo, representada por esse sinal negativo na segunda lei. Então agora temos ali T positivo menos MG. Então T menos MG é igual a menos MAY. Então T igual a MG menos AY. Isolando o M aqui. Jogando MG para o outro lado e isolando o M. O próximo passo é a segunda lei de Newton para o caso angular. Nesse caso, olha só, se o ioiô está descendo, você vai ter um movimento de rolamento, em torno dessa linha, e a rotação acontece no sentido anti-horário. A segunda lei de Newton nós temos somatória de torques igual a Iα, com os índices indo de 1 até 1, uma vez que só temos um torque atuando aí, que é devido à tensão ali, da corda. Como a aceleração angular, ela está aqui no sentido, rodando no sentido anti-horário, ela vai ser positiva, por isso eu estou colocando o sinal positivo aqui. E o torque, no caso, devido à tensão, é TR
caso R0, seno do ângulo formado entre RT. O ângulo formado entre o R0 e T aqui, ó, é 90 graus. Por isso, TR0 seno de 90. Seno de 91, temos simplesmente TR0. E sabemos relacionar a aceleração linear com angular, uma vez que A igual a αr. Então, alfa é A sobre R0, que foi o que fizemos aqui. Agora, substituindo a tensão que nós tínhamos encontrado na segunda lei de Newton por causa linear aqui nessa expressão, podemos reescrevê-la dessa forma aqui, ó, m vezes g menos ay vezes R0 igual a I a y sobre R0. Aplica a distributiva aqui, podemos reescrevê-la dessa forma e agora tem AY aqui e AY aqui. Isola o AY. Então temos AY igual a AY vezes I sobre R0 mais MR0 igual a MGR0. O que eu vou fazer agora é deixar MR0 em evidência nessa expressão, porque quando eu faço isso, olha só, aqui vai ficar I MR0 ao quadrado mais 1 vezes MR0. Só que eu posso simplificar esse MR0 aqui com MR0 do outro lado da igualdade. Beleza? Então agora basta pegar esse termo que está multiplicando a y e passar ele dividindo g. O que permite escrever a aceleração do ioiô, né, o módulo dela, como g sobre 1 mais i sobre mr0 ao quadrado. E para escrever a forma vetorial, basta fazer a multiplicação pelo vetor correspondente. Como o movimento do ioiô ocorre apenas ao longo do eixo y, nosso vetor correspondente é o y. Assim temos a y é y igual a menos, esse menos representando aqui o sentido, né, de descida do ioiô, g sobre 1 mais i sobre mr0 ao quadrado, vezes y. Contração de notação aqui, né, do módulo com direção, te dá o a vetor, que para a descida é escrita como aceleração igual a menos g sobre 1 mais i sobre mr0 ao quadrado y. Para a subida, a única coisa que muda é que no lugar do sinal negativo você tem um sinal positivo. Repare então que nós podemos controlar a aceleração do ioiô controlando o momento de inércia e o raio do eixo central. Para a aceleração ser pequena, o ioiô precisa ser leve, né, com um raio de eixo pequeno e precisa ter um momento de inércia grande. Beleza, pessoal? Vamos fazer um outro exemplo. Nesse aqui, o exemplo é o seguinte: encontrar a porcentagem de energia cinética associada à translação e à rotação de um disco. Bom, a expressão para a energia cinética de rolamento é escrita como uma soma entre a energia cinética rotacional com a translacional, né? Escrita dessa forma. Se nós estamos lidando aqui com um disco, conhecemos já o momento de inércia do disco porque nós calculamos no tópico passado. Então vamos substituir aqui. Além disso, sabemos que relacionar o V com o ômega, uma vez que V igual a ômega R. Nesse caso, essa expressão aqui fica reescrita dessa forma. Então, no lugar do centro de massa, fica 1 meio de mr quadrado, né? E o ômega ao quadrado fica V do centro de massa ao quadrado sobre r quadrado. Esses dois r quadrado simplifica. 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto. E somando esses dois termos, você tem 3 quartos de mv centro de massa ao quadrado. Então, essa aqui é a expressão final para a energia de rolamento do disco. E essa energia é a nossa energia total, é 100%. Para encontrar uma porcentagem, por exemplo, da energia cinética de translação, basta fazer uma regra de 3. K translacional vai ser XK translacional. Então, nossa porcentagem aqui, para o caso translacional, vai ser, multiplicando cruzado, K translacional pelo K de rolamento vezes 100%. O K translacional nós conhecemos, né? É 1 meio de mv cm, né, ao quadrado. E o K de rolamento nós encontramos aqui. Substituindo essas duas equações aqui, ó, você tem que 1 meio de mvcm ao quadrado sobre 3 quartos mvcm ao quadrado. M simplifica com M, VCM ao quadrado com VCM ao quadrado, 2 com 4. Então temos aí, ó, sobrou 2/3 vezes 100%, que dá
a nossa porcentagem de energia cinética translacional é igual a 67%. Isso significa que, para o caso rotacional, nós temos 33%. Tá certo? Então, olha só, achando a translacional, né, de quebra, a gente também acha a porcentagem rotacional. Ok? Eu tenho uma tabela aqui, essa tabela eu tirei do Halliday, para essas porcentagens, né, de energia cinética translacional e rotacional para o aro, disco e esfera. Olha só o resultado. Para o aro você tem 50-50. Para o disco, ó, nós acabamos de calcular, ó, 67% translacional e 33% rotacional. E para uma esfera, 71% translacional e 29% rotacional. O que significa isso? Significa que se você colocar no alto de um plano inclinado um aro, um disco e uma esfera, e soltar do repouso esses três corpos aqui, a esfera vai chegar na parte de baixo mais rápida. Por quê? Porque ela tem mais energia cinética translacional que os outros. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Como vocês viram, eu fiz aqui com vocês alguns exemplos, né? Há mais aí no livro para fazer e eu pediria que vocês os fizessem também. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima.